Você já foi tratada como lixo pela própria família? Eu fui. E posso te garantir uma coisa. Não existe dor maior do que descobrir que as pessoas que você amou incondicionalmente por décadas te veem como um peso morto. Sabe o que é pior? Quando isso acontece na frente de estranhos. Quando sua nora de 8 anos apenas, enquanto você dedicou 66 anos da sua vida àquela família, te humilha publicamente como se você fosse uma mendiga inconveniente. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi naquele dia maldito no aeroporto de Guarulhos. O poder verdadeiro não está em quem grita mais alto. Está em quem sabe esperar o momento certo para mostrar quem realmente manda. Março de 2023. Eu voltava do Ceará, do casamento da minha neta Letícia. 3 dias de festa, família reunida, todo mundo tirando selfie, postando no Instagram, fingindo ser uma família feliz e unida. Roberto, meu filho caçula, estava radiante ao lado da Camila. Ela, como sempre, impecável, com aquele sorriso de pasta de dente que ela pratica no espelho toda manhã. O voo estava atrasado. Coisa normal na VASP, eu sabia bem disso, mesmo que ninguém da minha família imaginasse o porquê. Camila estava nervosa, digitando freneticamente no celular, provavelmente respondendo comentários dos stories que tinha postado sobre a viagem. Roberto dormitava na poltrona ao lado, cansado da ressaca. E eu? Eu estava ali, quietinha no meu canto, com a minha bolsa de crochê no colo, parecendo exatamente o que eles pensavam que eu era. Uma velhinha aposentada, dependente da boa vontade dos filhos. Se eles soubessem. Quando finalmente embarcamos, aconteceu. Camila conferiu os cartões de embarque e franziu a testa. Olhou para mim, olhou para o assento, checou o celular novamente. Dona Alzira, ela disse com aquele tom que eu já conhecia bem. A senhora está no assento errado. Conferi meu cartão, assento 12A. Janela, como eu havia pedido. Não, filha, está certo sim. Não está, não. Ela mostrou a tela do celular para Roberto, que acordou meio zonzo. Olha aqui, amor, o check-in que eu fiz para ela. Assento 30E, lá no final do avião. Roberto esfregou os olhos. Mas, mãe, você não disse que queria janela? Disse sim, e foi isso que pedi quando fiz minha reserva. Camila soltou um risinho irônico. Reserva? A senhora não fez reserva nenhuma. Eu que comprei sua passagem, lembra? E pelo menor preço possível, porque não tem sentido gastar dinheiro à toa. Foi aí que algo gelou dentro de mim. Não era sobre o assento, era sobre o desrespeito. Era sobre ela me tratar como uma criança incapaz, como uma indigente que deveria agradecer pelas migalhas. Camila, eu posso muito bem. Pode nada, sogra. Ela já estava de pé, chamando a comissária com aquele gestinho imperioso que ela fazia quando queria se mostrar importante. Com licença, licença! A comissária se aproximou, toda profissional e educada. Camila apontou para mim como se eu fosse um cachorro que tinha feito sujeira no tapete. A senhora pode verificar? Essa velha está no assento errado e se recusa a sair. Essa velha. Minha filha, eu já vivi muita coisa. Vi meu marido morrer aos 53 anos, me deixando com 2 filhos pequenos e uma empresa para tocar. Trabalhei feito condenada para manter aquela família de pé. Engoli sapo, baixei a cabeça, fiz de conta que não via as coisas que via. Mas nunca, nunca mesmo, alguém havia me chamado de essa velha na minha cara. O sangue desceu dos meus pés. As mãos começaram a tremer. 200 pessoas no avião me olharam como se eu fosse realmente aquilo que minha nora disse. Uma velha perturbada que não sabia nem onde estava sentada. Roberto não disse nada. Nada. Ficou ali, olhando para o chão, como um menino covarde que não tem coragem de enfrentar a esposa. E foi naquele momento, minha querida, que nasceu uma nova Alzira dos Santos Medeiros. Para você entender direito o que aconteceu naquele avião, precisa saber quem eu realmente sou. Não a pessoa que minha família pensa que conhece, mas quem eu sempre fui por baixo dessa máscara de vovó bondosa. Alzira dos Santos Medeiros, nascida em 1957, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Filha de imigrantes japoneses com portugueses, uma mistura que me deu a teimosia dos lusos e a paciência oriental. Coisas que seriam muito úteis mais tarde.
Casei com João Carlos Medeiros em 1978. Ele era 15 anos mais velho, dono de uma pequena empresa de transporte, que com muita luta se transformou na Medeiros Logística. Quando ele morreu, em 2001, todo mundo achava que eu ia vender tudo e virar uma viúva dependente dos filhos. Não foi bem assim. Eu toquei aquela empresa por mais 10 anos, sozinha. Homens de 50 anos com faculdade particular me respeitavam porque eu sabia de cada parafuso, de cada contrato, de cada centavo que entrava e saía. Quando vendi, em 2011, foi por quase 15 milhões. Parte do dinheiro eu investi em imóveis. Outra parte, seguindo uma dica que João Carlos me deu antes de morrer, comprei ações de empresas aéreas, principalmente da VASP Airlines, que estava em expansão e precisava de investidores. 15% da VASP. Não é pouco não, viu? Mas eu nunca contei isso para os meus filhos. Pra quê? Roberto sempre foi meio perdido, mudando de emprego toda hora, casado com uma mulher que só pensava em aparecer. E Carlos, o mais velho, mora na Alemanha há 20 anos e mal liga no Natal. Preferi bancar a vovó aposentada, viver numa casa simples no Tucuruvi, cozinhar para a família nos domingos, dar presentes moderados nos aniversários, deixar eles pensarem que minha aposentadoria de R$ 1.600 era tudo que eu tinha. Era mais seguro assim. Família é igual política. Quando tem dinheiro envolvido, vira selvageria. Mas essa simplicidade toda foi se transformando numa armadilha. Principalmente depois que Camila entrou na família. Camila Rodrigues, influenciadora digital com 300 mil seguidores, especialista em lifestyle familiar e maternidade consciente. Pelo menos era assim que ela se apresentava. Na verdade, era uma mulher de 35 anos, desesperada para aparentar uma vida que não tinha. Quando ela e Roberto se casaram, em 2015, eu até gostei dela. Parecia uma menina educada, trabalhadora. Mas o tempo foi mostrando quem ela realmente era. Manipuladora, controladora e, o pior de tudo, profundamente envergonhada da família simples do marido. Eu percebi quando ela começou a me excluir das fotos que postava nas redes sociais, quando parou de me convidar para os almoços com as amigas, quando começou a falar comigo só o necessário, sempre com aquele sorrisinho forçado. Roberto nunca percebeu, ou fingiu que não percebia. Homem apaixonado é igual boi de rodeio, só enxerga a cerca na frente. E eu continuei fazendo meu papel. Vovó Alzira, sempre disponível para cuidar da neta quando precisavam, sempre disposta a ajudar com um dinheirinho quando as coisas apertavam, sempre agradecida por ser incluída nos planos da família. Até que chegou março de 2023. O casamento da Letícia, minha neta, em Fortaleza. Festa de 3 dias, toda bancada pelo pai da noiva, o irmão da Camila, que tem uma construtora lá no Ceará. Camila fez questão de organizar tudo, principalmente a parte das redes sociais. Vamos fazer um registro lindo da família, ela dizia. Um álbum de memórias inesquecível. Inesquecível foi, mas não pelos motivos que ela imaginava. Durante a viagem toda, eu notei coisas. Camila me colocava sempre na ponta das fotos, onde era mais fácil cortar depois. Quando alguém me elogiava, ela mudava de assunto rapidamente e tinha aquele jeito dela de falar comigo, como se estivesse fazendo caridade. Dona Alzira, a senhora quer mais um pouquinho de água? A senhora está se sentindo bem? Não está muito cansada, não? Como se eu fosse uma inválida que poderia desmaiar a qualquer momento e estragar o evento. Mas foi no voo de volta que a máscara dela caiu de vez. A comissária olhou para mim com aquele olhar profissional, mas eu vi a pitada de incômodo nos olhos dela. Ninguém gosta de lidar com confusão familiar a 10 mil metros de altitude. A senhora poderia me mostrar seu cartão de embarque? Entreguei. Ela conferiu, olhou para a poltrona, conferiu de novo. Senhora, está tudo correto. Assento 12A. Camila bufou. Isso é impossível. Eu que fiz o check-in dela. Olha aqui. Mostrou o celular novamente, digitando com raiva. Tá vendo? Assento 30E. Posso ver? A comissária pegou o telefone de Camila, analisou a tela. Algo mudou na expressão dela. Senhora, esse check-in foi feito em outro nome.
Alzira Santos, CPF diferente. A passageira aqui tem reserva própria. O mundo parou. Camila piscou várias vezes, como se não estivesse entendendo. Roberto finalmente levantou a cabeça, prestando atenção. Como assim reserva própria? Camila perguntou, a voz meio estridente. A comissária me devolveu o cartão. A senhora fez sua reserva separadamente. Poltrona executiva, janela, cortesia VIP. Cortesia VIP. Eu tinha esquecido desse detalhe. Acionistas com mais de 10% recebem upgrades automáticos. Isso é um erro, Camila insistiu. Ela não tem dinheiro para passagem executiva. Eu que pago as coisas para ela. E foi aí que aconteceu a segunda humilhação da noite. A comissária me olhou com uma expressão que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que os funcionários da empresa davam quando descobriam que eu era a dona, não a secretária. Mistura de surpresa, respeito e um pouco de vergonha alheia. Senhora Medeiros, ela disse, gostaria que eu resolvesse essa situação de forma discreta? Medeiros, não Santos. Meu nome de casada, que eu uso nos documentos corporativos. Roberto arregalou os olhos. Mãe, que história é essa? Camila ainda estava confusa, mas eu vi quando a ficha começou a cair. Os olhos dela se moveram do meu cartão de embarque para o rosto da comissária, tentando entender por que aquela mulher estava me tratando com tanto cuidado. Não, eu disse, a voz saindo mais firme do que havia saído em anos. Não precisa resolver nada. Eu vou ficar exatamente onde estou. Mas mãe, Roberto... Olhei para ele com um olhar que não usava desde que ele era adolescente. Senta. Ele sentou. Camila ficou ali parada no corredor, segurando o celular, tentando processar o que tinha acontecido. Outros passageiros começaram a se impacientar, querendo guardar suas bagagens. Com licença, disse uma voz atrás dela. Era um homem de terno, cerca de 40 anos, com aquela postura de quem está acostumado a resolver problemas. Posso ajudar? A comissária relaxou visivelmente. Doutor Douglas. Que bom. Temos uma pequena confusão aqui. Douglas. Douglas Ferreira. Diretor executivo da VASP Airlines. Ele me olhou e vi o reconhecimento imediato nos olhos dele. Claro, ele tinha participado da última assembleia de acionistas. Senhora Medeiros, ele disse, estendendo a mão. É um prazer tê-la conosco novamente. Novamente. Camila me olhou como se nunca tivesse me visto antes na vida. Roberto abriu a boca, mas não saiu som. O prazer é meu, Douglas, respondi, apertando a mão dele. Espero que não esteja sendo incomodado por essa bobagem. Bobagem? Camila encontrou a voz. Que bobagem? Que história é essa? Douglas olhou para ela com aquela expressão polida, mas gelada que executivos usam quando querem que alguém suma da frente deles. A senhora é familiar da senhora Medeiros? Sou a nora dela, mas eu não entendo. Entendo. Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. Bem, creio que há um pequeno mal-entendido sobre assentos. Posso resolver isso rapidamente. Ele fez um sinal para a comissária, que imediatamente pegou um tablet. Temos lugares disponíveis na classe econômica. Posso relocar o casal para lá, se preferirem viajar juntos. Relocar? Roberto finalmente falou. Mas nós... Tem passagens para a classe econômica, Douglas completou, consultando o tablet. Correto? Silêncio. Eu poderia ter falado alguma coisa, poderia ter explicado, poderia ter amenizado a situação, poderia ter salvado meu filho do constrangimento. Mas sabe o que eu fiz? Fiquei quieta. Fiquei ali, sentada na minha poltrona 12A, vendo minha nora descobrir que tinha acabado de chamar de velha uma mulher que poderia comprar e vender ela 10 vezes sem nem sentir no bolso. Mãe, Roberto sussurrou, que história é essa? Olhei para ele. Meu bebê caçula que eu criei com tanto carinho, que eu protegi de tudo e de todos. O mesmo homem que ficou calado enquanto sua mulher me humilhava. Depois a gente conversa, filho. Camila ainda estava ali, parada feito poste, tentando entender o que tinha acontecido com o roteiro dela. No planejamento dela, eu deveria ter ficado quietinha no meu cantinho, agradecida pela caridade. Mas a vida real não segue roteiro de Instagram. Vamos, Douglas disse para eles, já indicando os assentos da classe econômica. Deixem a senhora Medeiros descansar.
Quando eles se afastaram, eu me permiti um sorriso pequenininho. Camila tinha acabado de descobrir que a velha não era bem quem ela pensava. E isso era só o começo. O voo durou 3 horas. 3 horas que mudaram tudo. Enquanto Roberto e Camila ficaram espremidos lá atrás, ouvi dizer que sentaram ao lado de uma família com gêmeos de 2 anos que não pararam de chorar. Eu tive tempo de pensar e de planejar. Sabe o que é libertador? Descobrir que você não precisa mais fingir. Por 20 anos, desde que enviuvei, eu mantive essa farsa de velhinha dependente. Por quê? Porque achava que era mais fácil assim. Porque não queria criar conflito. Porque tinha medo que meus filhos me amassem pelo que eu tinha, não pelo que eu era. Que estupidez! Eles me amavam tanto que Roberto ficou calado enquanto a mulher dele me chamava de velha, na frente de 200 estranhos. Durante o voo, Douglas passou algumas vezes para saber se eu estava precisando de alguma coisa. Profissional, mas eu percebi que ele estava genuinamente constrangido com a situação. Senhora Medeiros, ele disse numa dessas passadas, perdoe a indiscrição, mas sua família, eles sabem sobre sua participação na empresa? Não sabem. E pretendem saber? Olhei pela janela. São Paulo se aproximando, as luzes da cidade parecendo estrelas caídas. Estou pensando nisso. Quando descemos, Camila e Roberto me esperaram no terminal, os dois com cara de velório. Camila especialmente parecia que tinha visto um fantasma. No Uber para casa, eu insisti em pagar, o que gerou mais olhares estranhos. Ninguém falou nada. Roberto tentou algumas vezes puxar assunto, mas eu só respondia com monossílabos. Mãe, a senhora tá chateada? Estou cansada. A gente podia conversar amanhã. Pode ser. Camila ficou mexendo no celular a viagem toda, mas eu sabia que ela não estava realmente vendo nada na tela. Estava processando, calculando, tentando entender as implicações do que tinha descoberto. Quando chegamos em casa, minha casa simples de 3 quartos no Tucuruvi, que eles sempre acharam modesta demais, Roberto tentou mais uma vez. Mãe, sobre aquela história no avião... Boa noite, filho. Fechei a porta e fui direto para o meu escritório, um cômodo pequeno nos fundos da casa que eu sempre disse que usava para organizar papeladas. Roberto e Camila nunca se interessaram muito por aqueles papéis chatos de velhinha. Se eles soubessem o que havia naqueles arquivos... Liguei o computador, um Dell novinho que eu troquei no ano anterior, mas que mantinha numa mesa velha para não chamar atenção, e abri as pastas da VASP Airlines. Como acionista majoritária, eu recebia relatórios mensais detalhados sobre tudo: desempenho financeiro, satisfação do cliente, dados operacionais. E também tinha acesso ao sistema interno da empresa. Digitei o nome da Camila no banco de dados de passageiros. Bingo! Camila Rodrigues Medeiros havia voado pela VASP 17 vezes nos últimos 2 anos. Sempre classe executiva, sempre pagando o preço cheio, nada de promoção ou desconto. Interessante para alguém que dizia que não tinha sentido gastar dinheiro à toa comigo. Fui mais fundo. Datas das viagens, destinos, acompanhantes. Um padrão começou a emergir. 3 viagens para Miami, 2 para Paris, 1 para Dubai. Sempre sozinha, sempre com estadias em hotéis, 5 estrelas. Os cartões de crédito usados mostravam gastos astronômicos, compras na Louis Vuitton, jantares em restaurantes estrelados, spa treatments de $1.000. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Hélio, meu contador. Preciso de uma investigação financeira discreta. Tenho CPF e nome completo. Hélio me respondeu em 5 minutos. Sem problemas, dona Alzira. Até amanhã tenho o relatório. Hélio me conhecia desde os tempos da empresa do João Carlos. Sabia que quando eu pedia algo, era melhor não fazer perguntas. Enquanto esperava, resolvi fazer uma investigação mais doméstica. Abri o Instagram da Camila. A Camila Rodrigues Life, 347 mil seguidores. A timeline era um desfile de perfeição fabricada. Fotos em restaurantes caros, roupas de grife, momentos espontâneos em locais paradisíacos. Olhei as fotos mais recentes. Camila em Fortaleza, no casamento da neta. Ela havia postado 12 stories sobre a viagem, 8 posts no feed e criado uma hashtag própria. Casamento Letícia Camila. Em nenhuma das fotos eu aparecia. Não em nenhuma.
Apesar de ter estado presente em todos os eventos, apesar de ter ajudado a organizar várias coisas, apesar de ter pago parte das flores, a pedido dela, que disse que estava apertada naquele mês. Eu havia sido literalmente apagada da narrativa. Continuei olhando. Post sobre família é tudo. Post sobre valores tradicionais. Post sobre respeitar os mais velhos. A ironia era tão gritante que chegava a ser cômica. Mas foi quando cheguei nos stories salvos que a coisa ficou interessante. Viagem dos sonhos para Dubai, de 6 meses atrás. Camila posando na frente do Burj Khalifa, tomando champanhe num restaurante suspenso, fazendo compras nos malls mais luxuosos do mundo. Só que Roberto não estava em nenhuma foto. Abri o perfil dele. E Roberto Medeiros, oficial, 8.000 seguidores. Nos mesmos dias da viagem de Camila para Dubai, Roberto havia postado fotos trabalhando. Foco no trampo, correria de sempre, vida de CLT. Ela havia viajado sozinha. Com que dinheiro? Meu celular vibrou. Mensagem do Hélio. Dona Alzira, consegui umas informações preliminares. Posso ligar? Liga. A voz do Hélio soou preocupada. Alzira, essa mulher está numa situação complicada. Tem 14 cartões de crédito em nome dela, todos no limite. Deve mais de R$200 mil só em cartão. Tem financiamento de carro, de apartamento e ainda por cima pegou 3 empréstimos pessoais nos últimos 6 meses. R$200 mil de dívida. Uma influenciadora digital que ganhava, pelo meu cálculo, uns 15 mil por mês com publicidade. E a renda dela, confirma? Pior ainda, ela declarou renda de 18 mil mensais no ano passado, mas os movimentos bancários mostram que ela gasta mais de 50 mil por mês. Tem movimentação que não bate com a origem. Movimentação que não bate com a origem. Hélio, que tipo de movimentação? Transferências grandes, sempre em dinheiro vivo. Alguém está bancando o estilo de vida dela. Desliguei o telefone e fiquei ali, no escuro do meu escritório, processando as informações. Camila estava quebrada. Mais que quebrada, estava endividada até o pescoço. Mas continuava mantendo uma vida de luxo, viajando pelo mundo, comprando em lojas que custavam o salário anual de 3 pessoas. E Roberto? Roberto trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviços para a VASP. Analista de sistemas, ganhava uns 8 mil por mês. Dinheiro bom, mas não dinheiro de Dubai. Alguém estava bancando Camila. Mas quem? Na manhã seguinte, Roberto apareceu na minha casa antes das 8 horas. Trazia pães da padaria e aquela cara de menino que aprontou alguma coisa. Mãe, a gente precisa conversar. Servi café e fiquei quieta, esperando. Uma das coisas que aprendi nos negócios, quem fala primeiro, perde. Sobre ontem, no avião, ele mexeu no açúcar do café, sem me olhar. A Camila ficou muito constrangida. Ela não sabia sobre essa história de ações. Que história, Roberto? Mãe, pelo amor de Deus. A gente viu como o pessoal da companhia aérea te tratou. Como aquele diretor falou com a senhora. A gente não é burro. Burros não eram, mas observadores também não tinham sido por 20 anos. E o que você quer que eu faça? Que a senhora explique. Como é que a senhora tem ações de companhia aérea? Onde conseguiu dinheiro para isso? Por que nunca falou nada? Tomei um gole do café. Estava forte, do jeito que eu gostava. Roberto, quantos anos você tem? 42, por quê? 42 anos. Você é um homem adulto, casado, trabalhador. Por que acha que me deve satisfação sobre meu dinheiro? Ele ficou sem resposta. Além do mais, continuei, porque só agora está interessado nos meus assuntos financeiros. Onde estava essa curiosidade quando eu precisava de ajuda para trocar o chuveiro? Ou quando o carro quebrou e eu fiquei 3 semanas pegando ônibus? Mãe, a senhora nunca pediu ajuda. Nunca pedi porque aprendi que não podia contar com vocês para essas coisas. Silêncio. Roberto mexia no pão, sem conseguir comer. A Camila quer saber se a senhora se vai mudar alguma coisa. Aí estava. A verdadeira razão da visita. Mudar o quê exatamente? Sei lá, mãe. Vocês brigaram ontem. Ela tá achando que a senhora ficou brava e vai cortar a gente da herança ou sei lá. Herança. Palavra interessante. Roberto, me diz uma coisa. Vocês já conversaram sobre minha herança? Ele ficou vermelho. Não é isso. Já sim ou não? Mãe,
Sim ou não, Roberto? A Camila às vezes comenta que quando chegar a hora, a gente vai precisar cuidar de algumas coisas. Que coisas? Da casa, dos papéis, essas coisas. Levantei da mesa e fui até a janela. Roberto continuou sentado, parecendo um réu esperando a sentença. E vocês já decidiram o que vão fazer com essas coisas? Silêncio. Roberto, eu fiz uma pergunta. A Camila acha que seria melhor vender a casa e dividir o dinheiro, para não ter complicação entre os irmãos. Dividir o dinheiro. Entre os irmãos. Como se eu já estivesse morta. E o Carlos concorda? A gente conversou com ele no Skype semana passada. Ele disse que não quer se envolver, que deixa a gente resolver. Semana passada. Eles tinham conversado sobre minha herança semana passada, enquanto eu ainda estava em Fortaleza, curtindo o casamento da neta. Entendi. Mãe, não é nada demais, é só organização. Todo mundo faz isso. Claro, voltei para a mesa. E vocês calcularam quanto acham que vão receber? Roberto engoliu em seco. A gente não foi bem assim. Não foi? Então me explica como foi. A Camila pesquisou o preço da casa. Umas 200 mil, talvez, dividindo por 2. 200 mil. Sorri. Interessante. É mais ou menos isso, né? Casas aqui no bairro. Roberto. Minha voz saiu mais baixa, mais controlada. Você trabalha com sistemas, correto? Sim. E em que empresa? Tech Solutions. A gente presta serviços para várias empresas grandes. Incluindo companhias aéreas? Sim, algumas. Incluindo a VASP? Ele parou de mastigar. Mãe, aonde a senhora quer chegar? É só curiosidade. Vocês fazem que tipo de serviço para a VASP? Manutenção de sistemas, backup de dados, essas coisas técnicas? E é um contrato bom? É o nosso maior cliente. Por quê? Peguei meu celular e abri o app da VASP. Na seção de acionistas, tinha um link direto para relatórios de contratos terceirizados. Roberto, vem aqui. Ele se aproximou, desconfiado. Tech Solutions, li na tela. Contrato de prestação de serviços, vigência até dezembro de 2024. Valor anual, R$ 2.400.000. Roberto arregalou os olhos. Como a senhora sabe disso? Porque eu tenho acesso a essas informações. Mas como? Porque eu sou dona de 15% da VASP Airlines, Roberto. E quando você é sócia de uma empresa, você sabe quem presta serviços para ela. Ele sentou pesadamente na cadeira. Mãe, a senhora está me dizendo que sua empresa trabalha para minha empresa. Sim, mas isso é impossível. A senhora não tem dinheiro para... Levantei e fui até o meu escritório. Voltei com uma pasta que eu sempre mantinha trancada no cofre. Certificado de propriedade acionária, disse mostrando o documento. 15,3% das ações ordinárias da VASP Airlines, adquiridas entre 2001 e 2011. Roberto pegou o papel com mãos trêmulas. Isso é verdade? É. Mas quanto vale isso? Na cotação de ontem? Aproximadamente 28 milhões de reais. O papel escorregou das mãos dele e caiu no chão. 28 milhões de reais. E eles estavam dividindo uma herança de 200 mil. Roberto ficou ali, parado, olhando para o papel no chão como se fosse uma bomba que pudesse explodir a qualquer momento. 28 milhões, ele repetiu, a voz saindo meio rouca. É uma estimativa conservadora, esclareci. Pode chegar a 35 se a empresa continuar crescendo no ritmo atual. Ele se levantou devagar, como um homem que acabou de descobrir que a vida inteira foi uma mentira. O que, bem, era exatamente o caso. Mãe, eu não entendo. Por que a senhora nunca falou nada? Por que deveria? Porque somos seus filhos. E por isso vocês têm direito de saber sobre meus negócios? Roberto passou a mão no cabelo, um tique nervoso que ele tinha desde criança. Não é questão de direito, é questão de família. Ah, família. Sentei na poltrona da sala, a mesma poltrona velha onde eu ficava vendo televisão enquanto eles me achavam uma aposentada simples. Vamos falar sobre família, então. Mãe, ontem, no avião, sua esposa me chamou de essa velha, na frente de 200 pessoas. Você estava ali. O que fez? Silêncio. Roberto, eu fiz uma pergunta.
Eu não sabia que ia dar nisso tudo. Não é sobre saber ou não saber. É sobre defender sua mãe quando ela está sendo humilhada. Ele baixou a cabeça. A senhora tem razão. Eu devia ter falado alguma coisa. Devia, mas não falou. Peço desculpas. Para mim não precisa pedir desculpas, Roberto. Precisa pedir para si mesmo. Peguei o certificado de ações do chão e guardei na pasta. Agora me diz uma coisa. Por que vocês estavam planejando minha herança? Não estávamos planejando. Roberto, minha voz saiu mais firme. Não minta para mim. Não depois de hoje. Ele suspirou, se jogou no sofá. A Camila anda meio desesperada com umas dívidas. Ela achou que se soubesse mais ou menos quanto a senhora tinha, podia planejar melhor as finanças dela. Que tipo de dívidas? Cartão de crédito, principalmente. Ela gasta muito com roupa, viagem, essas coisas para trabalho. Para trabalho? O Instagram dela, mãe. Ela precisa manter uma imagem. Se não aparenta sucesso, não consegue publicidade. Aparentar sucesso. Que conceito interessante. E você? Também tem dívidas? Eu não. Eu sempre fui mais controlado. Mas a situação tá complicada. Meu salário não dá para cobrir os gastos dela. Que gastos exatamente? Roberto hesitou. Eu via o conflito interno. Lealdade conjugal versus necessidade de desabafar. Ela gasta uns 40 mil por mês. 40 mil reais? Às vezes mais. Depende se ela viaja. 40 mil reais por mês. Uma professora ganha isso em um ano. E de onde vem esse dinheiro? Ela diz que são empréstimos, que investe na imagem para conseguir mais contratos depois. E você acredita? Silêncio novamente. Roberto? Eu não sei mais no que acreditar, mãe. Foi aí que eu vi. Meu filho não era cúmplice da Camila. Era vítima, um homem de 42 anos, manipulado por uma mulher que o havia convencido que humilhar a própria mãe era aceitável em nome do sucesso. Senti uma mistura de raiva e pena. Raiva por ele ter permitido, pena por ele ter sido enganado. Roberto, quantos anos vocês estão casados? 8. E quando começaram esses gastos excessivos? Uns 3 anos atrás, quando o Instagram dela começou a decolar. 3 anos. Exatamente quando Camila começou a me excluir das fotos, a me tratar com condescendência, a me ver como um peso na imagem perfeita que ela queria projetar. E as viagens dela sozinha? Roberto levantou a cabeça bruscamente. Como a senhora sabe das viagens? Perguntei se conhecia. Não disse que sabia. Ela diz que são eventos de trabalho, que precisa ir sozinha para fazer networking. E você nunca achou estranho? Achei, mas ela sempre tem explicação para tudo. Claro que tinha. Manipuladores sempre têm. Roberto, me responde uma coisa honestamente. Você é feliz no seu casamento? A pergunta pegou ele de surpresa. Ficou ali, mexendo nos dedos, olhando para o chão. Eu amo ela, mãe. Isso não responde minha pergunta. Mais silêncio. Roberto, eu não sei se sei mais o que é felicidade. E foi naquele momento que alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi decisão consciente. Foi instinto. Instinto de mãe, talvez. Ou instinto de sobrevivência. Camila não tinha apenas me humilhado. Tinha destruído meu filho. Tinha transformado um homem bom num fantoche inseguro, sempre andando na ponta dos pés para não desagradar a esposa. E agora estava quebrada, desesperada, vendo na minha morte uma solução para os problemas dela. Roberto, disse, me levantando, quero que você vá para casa. Mãe, vá para casa e não conte nada dessa conversa para Camila. Por quê? Porque eu preciso de tempo para processar tudo isso. A senhora não vai fazer nada contra ela, vai? Olhei para ele. Meu filhinho caçula, que ainda acreditava que o mundo tinha conserto fácil. Roberto, eu só vou fazer o que qualquer pessoa inteligente faria numa situação dessas. Que é proteger meus interesses. Quando ele saiu, tranquei a porta e voltei para o meu escritório. Abri o computador e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o Douglas, da VASP. Douglas, Alzira Medeiros, precisamos marcar uma reunião urgente. A segunda foi para o Hélio. Hélio, quero que você aprofunde aquela investigação. Quero saber tudo sobre Camila Rodrigues.
Fonte de renda, origem dos empréstimos, com quem ela anda, onde vai, o que faz. A terceira foi para o meu advogado. Doutor Marcelo, preciso revisar meu testamento. Mudanças substanciais. Quando desliguei o telefone, me olhei no espelho do banheiro. A velhinha aposentada tinha morrido no voo de ontem. Quem estava olhando de volta era uma empresária de 66 anos que havia construído um patrimônio de 30 milhões de reais e não ia deixar uma influenciadora falida destruir o que levou uma vida inteira para conquistar. Camila queria jogar o jogo do poder? Perfeito. Ela só não sabia que estava jogando com uma veterana. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Planejamento. Nos 3 dias seguintes à conversa com Roberto, estabeleci minha guerra psicológica, porque era isso que tinha virado, uma guerra. Camila havia declarado guerra quando me chamou de velha naquele avião. Ela só não sabia que tinha escolhido brigar com o general errado. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Douglas e marcar aquela reunião. Senhora Medeiros, ele disse quando nos encontramos no escritório da VASP na Vila Olímpia, imagino que queira discutir o incidente do voo. Entre outras coisas, o escritório do Douglas era impressionante. Andar inteiro, vista panorâmica de São Paulo, aquela decoração corporativa que grita sucesso. Ele me ofereceu café. Um café bom, não o restinho requentado do aeroporto. Douglas, quero que você me ajude com uma situação delicada. Claro. Em que posso ajudá-la? Minha nora anda fazendo muitas viagens pela nossa companhia. Sempre sozinha, sempre primeira classe. Quero entender melhor esse padrão. Ele abriu o computador, digitou algumas coisas. Camila Rodrigues Medeiros? Essa mesma. 17 viagens nos últimos 2 anos. Todas pagas com cartão de crédito próprio. Gastos totais de... Ele fez uma pausa. 143 mil reais só em passagens. 143 mil reais. Em passagens. Para uma mulher que devia 200 mil nos cartões. Douglas, preciso de um favor específico. Fale. Quero que você crie uma situação onde minha nora experimente exatamente o que ela me fez passar. Os olhos dele brilharam. Douglas não era só executivo. Era um homem que entendia o conceito de justiça poética. Que tipo de situação? Ela e meu filho vão viajar mês que vem. Lua de mel tardia, me disseram. Destino, Cancún. E quero que seja uma viagem inesquecível. Passamos 2 horas planejando. Douglas tinha acesso a tudo. Histórico de passageiros, preferências de assentos, até informações sobre bagagem. Mais importante, ele tinha contatos em Cancún. Uma pergunta, senhora Medeiros, ele disse quando estávamos terminando. Por que não resolve isso diretamente? A senhora tem poder para simplesmente cortar eles fora. Douglas, vingança direta é coisa de amador. Vingança elaborada? Isso é arte. Quando saí da VASP, liguei para o Hélio. Conseguiu as informações que pedi? Alzira, essa mulher é um buraco negro financeiro. Mas descobri algo interessante sobre os empréstimos dela. Fala. 3 empréstimos de 50 mil cada um, todos nos últimos 6 meses. Avalistas diferentes. Uma tal de Marina Santos, um José Carlos Silva e um Fernando Oliveira. Conhece esses nomes? Pesquisei. Marina Santos tem uma agência de modelos em Moema. José Carlos Silva é dono de uma rede de restaurantes. Fernando Oliveira... Esse é interessante. Ele é casado. Casado. E emprestando 50 mil reais para uma influenciadora digital. Hélio, consegue mais detalhes sobre esse Fernando? Já tenho. Fernando Oliveira, 48 anos, empresário do setor de construção civil. Casado há 20 anos com Helena Oliveira, 2 filhos. Patrimônio estimado em 15 milhões. E por que ele emprestaria dinheiro para Camila? Isso você vai ter que descobrir. Mas posso te adiantar que ele aparece nas fotos do Instagram dela. Não todas, mas algumas. Desliguei e abri o Instagram da Camila novamente. Dessa vez, procurei especificamente por homens de meia idade nas fotos. E encontrei. Fernando Oliveira aparecia em 5 fotos dos últimos 8 meses. Sempre em restaurantes caros, sempre em situações que poderiam ser profissionais, mas que tinham uma intimidade suspeita. A linguagem corporal não mentia. Eles estavam envolvidos. Camila estava tendo um caso.
e financiando o estilo de vida dela com o dinheiro do amante. Pobre Roberto. Trabalhando feito condenado para sustentar uma mulher que não só o traía, mas ainda usava dinheiro de outro homem para manter as aparências. Agora eu tinha munição real. O que você faz quando descobre que sua nora está traindo seu filho? Se você for uma pessoa normal, conta a verdade e deixa eles resolverem. Mas eu não estava me sentindo uma pessoa normal. Durante a semana seguinte, testei pequenas manipulações. Queria ver até onde conseguia empurrar Camila antes dela perceber que estava sendo empurrada. Teste número 1. Liguei para Roberto na segunda-feira. Filho, estava pensando. Que tal eu bancar uma viagem para vocês dois? Um presente de cunhada para Camila. Roberto ficou em silêncio por uns segundos. Mãe, a senhora não precisa... Claro que não preciso. Quero. Vocês trabalham tanto, merecem descansar. Vou conversar com ela. Camila ligou 2 horas depois. Sogra! A voz estava açucarada demais. Roberto me contou da sua oferta. Que gentileza! É um prazer, filha. A gente estava mesmo querendo viajar. Cancún, talvez? Ou Miami? Onde vocês quiserem. E não querendo abusar, mas seria possível primeira classe? É que eu tenho problema de coluna e... Problema de coluna, claro, sem problema nenhum. Ai, sogra, a senhora é um amor. Vou já pesquisar hotéis 5 estrelas. Deixa que eu resolvo tudo. Confia em mim. Quando desliguei, sorri. Camila havia acabado de entregar o controle total da viagem para mim. Teste número 2. Apareci na casa deles na quarta-feira com um presente. Trouxe um presentinho para você, Camila. Era uma bolsa da Louis Vuitton. Modelo que custava R$ 8.000. Camila quase desmaiou quando viu. Sogra, isso é caro demais. Bobagem. Uma nora linda como você merece coisas bonitas. Ela abraçou a bolsa como se fosse um bebê. Onde a senhora comprou? Como soube que eu queria exatamente essa? Vi você admirando no Instagram de uma amiga. Mentira. Eu tinha visto a bolsa na lista de desejos do perfil dela, aquela lista que influenciadores fazem para inspirar os seguidores. A senhora fica de olho no meu Instagram? Claro, gosto de acompanhar sua vida. Os olhos dela brilharam, não de afeto, de oportunidade. Sogra, posso te fazer uma pergunta meio... pessoal? Claro. Aquela história das ações da companhia aérea, é verdade mesmo? Roberto estava na cozinha, fingindo que não estava ouvindo. Mas eu sabia que ele estava prestando atenção em cada palavra. É verdade. Nossa, deve ser muito dinheiro. É um investimento que fiz há muitos anos. E a senhora pretende deixar para a família? Aí estava, a verdadeira pergunta. Pretendo deixar para quem merecer. Como assim? Família não é só sangue, Camila. É quem está presente, quem demonstra carinho, quem cuida. Ela engoliu em seco. Claro, sogra. Família é tudo. Exatamente. Quando saí de lá, Camila já estava digitando freneticamente no celular, provavelmente contando para o Fernando sobre a descoberta, ou pesquisando quanto valiam 15% de uma companhia aérea. Teste número 3. Marquei um almoço com ela na sexta-feira. Escolhi o restaurante do Shopping Vila Olímpia, um lugar que ela adorava porque dava para postar fotos bonitas. Cheguei primeiro e pedi uma mesa com vista. Sogra, Camila chegou 15 minutos atrasada, toda produzida. Que lugar lindo! Pensei que você ia gostar. Durante o almoço, deixei ela falar. Camila adorava falar sobre si mesma. Os projetos no Instagram, as marcas que queria trabalhar, os planos de crescimento. Sabe, sogra, estou pensando em expandir, abrir uma empresa de consultoria em mídias sociais. Que interessante. Só preciso de um investimento inicial, umas R$ 50.000. R$ 50.000. Exatamente o valor dos empréstimos que ela havia pegado. E onde pretende conseguir esse dinheiro? Estava pensando em pedir um empréstimo, ou, quem sabe, encontrar um investidor. Um investidor. Que delicadeza. Camila, posso te dar um conselho? Claro. Cuidado com empréstimos. Juros altos podem quebrar qualquer negócio. Ela ficou pálida. Por que a senhora está falando isso? Experiência própria. Já vi muita gente se complicar por causa de dívidas. Mas eu não tenho dívidas. Não tem?
Silêncio constrangedor. Sogra, como a senhora sabe? Camila. Minha voz saiu mais firme. Eu não cheguei onde cheguei sendo ingênua. Quando alguém vive além das próprias possibilidades, sempre deixa rastros. Ela começou a mexer nervosamente no cardápio. Não sei do que a senhora está falando. Tem certeza? Tenho. Então não vai se importar se eu fizer uma pergunta sobre Fernando Oliveira. A cor sumiu completamente do rosto dela. O cardápio escorregou das mãos e caiu no chão. Eu não... Camila... Minha voz estava calma, quase maternal. Está tudo bem. Não estou julgando. Só quero que você saiba que eu sei. Sabe o quê? Tudo. Tem uma coisa sobre chantagem que a maioria das pessoas não entende. Não é sobre o que você fala. É sobre o que você não fala. Depois do almoço, Camila ficou 2 dias sem aparecer. Roberto ligou no domingo, preocupado. Mãe, a Camila está estranha. Não quer sair de casa, não está postando no Instagram. Deve estar cansada. Ela disse que a senhora conversaram sobre negócios na sexta. Conversamos. E que a senhora sabia de coisas. Sei de muitas coisas, Roberto. Que coisas? Coisas que talvez você devesse saber também. Mãe, a senhora está me assustando. Não é minha intenção assustar ninguém. Só estou cansada de fingir que não vejo o que todo mundo vê. Que é: Roberto, sua mulher está mentindo para você. Silêncio longo. Mentindo sobre o quê? Sobre muita coisa. Sobre dinheiro, sobre viagens, sobre outras pessoas. Outras pessoas? Filho, você é um homem inteligente. Use sua inteligência. Desliguei o telefone. 20 minutos depois, Camila estava batendo na minha porta. Sogra, a gente precisa conversar. Ela entrou como um furacão, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Não era mais a influenciadora perfeita. Era uma mulher desesperada. O que a senhora quer? Senta, Camila. Não quero sentar. Quero saber o que a senhora quer de mim. Eu quero que você pare de tratar minha família como se fosse sua fonte de renda pessoal. Eu não... Camila. Peguei uma pasta em cima da mesa. 17 viagens nos últimos 2 anos. 143 mil reais só em passagens. 200 mil reais de dívida em cartões. 3 empréstimos de 50 mil cada um. Abri a pasta e mostrei os documentos que Hélio tinha conseguido. Marina Santos, José Carlos Silva, Fernando Oliveira. 3 avalistas. 3 pessoas que acreditaram na sua história. Camila se jogou no sofá, a mão trêmula cobrindo o rosto. Como a senhora descobriu? Camila, eu não construí um patrimônio de 30 milhões sendo distraída. 30 milhões? Era 28 semana passada. Mercado em alta. Ela me olhou como se estivesse vendo um monstro. O que a senhora quer? Que você conte a verdade para o Roberto. Que verdade? Sobre Fernando. Sobre as dívidas. Sobre a vida de mentiras que você construiu. Eu não posso. Pode sim. Ele vai me deixar. Provavelmente. Sogra, por favor. Camila, você tem 48 horas para contar a verdade para o meu filho. Ou eu conto. E se eu contar, a senhora vai me ajudar com as dívidas? Olhei para ela. Uma mulher de 35 anos, chorando no meu sofá, tentando negociar um jeito de sair da enrascada sem perder o que tinha. Não. Como não? Não vou te ajudar com as dívidas. Você fez essa bagunça, você resolve. Mas eu pensei, com todo esse dinheiro que a senhora tem, meu dinheiro não é para limpar a sujeira dos outros. Camila parou de chorar e me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto nela. E se eu não contar? Aí você vai descobrir o que acontece quando alguém mexe com a família errada. Isso é ameaça? É uma promessa. Camila saiu da minha casa naquele domingo como uma mulher derrotada, mas eu conhecia o tipo. Ela não ia desistir fácil. Na segunda-feira, Douglas me ligou. Senhora Medeiros, temos um problema. Que tipo de problema? Sua nora cancelou a viagem para Cancún. Cancelou. Claro que cancelou. Uma mulher em pânico sempre foge primeiro, pensa depois. Ela deu alguma explicação? Disse que tinha surgido um compromisso de trabalho. E meu filho? Ele ligou meia hora depois, tentando remarcar. Parecia confuso. Roberto confuso.
Camila provavelmente tinha inventado alguma desculpa elaborada para cancelar a viagem que ela mesma havia sugerido. Douglas, mantenha reserva. Tenho um pressentimento que eles ainda vão viajar. Como quiser. Passei a tarde pensando. Camila estava entrando em modo de pânico, o que a tornava imprevisível. Mulheres desesperadas fazem coisas desesperadas. Minha suspeita se confirmou na terça-feira, quando Roberto apareceu na minha casa de manhã cedo. Mãe, a Camila sumiu. Como assim, sumiu? Saiu ontem de noite dizendo que ia na farmácia. Não voltou, não atende o celular. Claro que não atendia. Ela estava provavelmente no apartamento do Fernando, planejando como sair daquela situação. Roberto, senta aqui comigo. Ele se jogou na poltrona, parecendo um menino perdido. Mãe, a senhora sabe de alguma coisa? A Camila disse que conversaram no domingo? Conversamos. Sobre o quê? Olhei para meu filho. 42 anos. Um homem trabalhador e honesto, que tinha passado 8 anos sendo manipulado por uma mulher que ele amava, mas que nunca o amou de volta. Roberto, você quer saber a verdade ou quer continuar vivendo na fantasia? Eu quero saber a verdade. Tem certeza? Tenho. Levantei e fui buscar a pasta com as informações do Hélio. Sua mulher está tendo um caso há pelo menos 8 meses. Silêncio total. Com um homem chamado Fernando Oliveira, empresário da construção civil. Casado. Roberto pegou os papéis, olhou as fotos que eu tinha imprimido do Instagram dela. Além disso, continuei, ela deve R$200 mil em cartões de crédito e pegou 150 mil em empréstimos com 3 pessoas diferentes. Uma delas é o Fernando. 150 mil? Filho, ela gasta 40 mil por mês. Seu salário não cobre nem metade disso. Roberto estava olhando as fotos como se não conseguisse processar o que estava vendo. Essas viagens que ela fazia sozinha eram com ele. Eu tenho os comprovantes. E você? Você sabia de tudo isso? Descobri na semana passada. Por que não me contou antes? Porque você não ia acreditar. Ia defender ela, ia arranjar desculpa. Ele baixou a cabeça. Ia mesmo. Roberto, sua mulher não te ama. Ela ama o que você representa. Estabilidade, respeitabilidade, uma vida que ela pode usar como fachada para o Instagram. E eu? Eu sou o quê para ela? Você é o otário que paga as contas. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas às vezes a verdade precisa doer para ser ouvida. Roberto começou a chorar. Não aquele choro masculino contido, um choro de criança, de quem descobriu que o mundo não é o que pensava que era. Mãe, o que eu faço agora? Agora você toma uma decisão. Continua sendo capacho ou vira homem. Como assim? Camila vai voltar. Provavelmente hoje à noite, com uma história mirabolante sobre onde esteve. Vai chorar, vai pedir desculpas, vai prometer que mudou. E se ela realmente mudou? Roberto! Sentei do lado dele. Pessoas como Camila não mudam, elas só ficam mais cuidadosas. Então o que eu faço? Você prepara o terreno, porque amanhã, na hora que ela menos esperar, vai descobrir que mexer com a família Medeiros tem consequências. Camila voltou na quarta-feira de manhã, exatamente como eu previ. Roberto me ligou às 10 horas. Mãe, ela voltou. Que história contou? Disse que ficou na casa da irmã em Santos porque estava confusa sobre a nossa relação. E você acreditou? Não. Ótimo. Então você está aprendendo. Ela quer conversar comigo hoje à noite. Disse que tem coisas importantes para me contar. Coisas importantes. Camila ia tentar se adiantar à minha revelação, contar uma versão suavizada dos fatos para controlar a narrativa. Roberto, faz o seguinte. Diz para ela que você quer resolver tudo numa conversa com toda a família. Como assim? Convida ela para jantar aqui em casa. Domingo. Diz que quer que a família toda ouça o que ela tem para falar. Ela não vai querer... Vai sim, porque vai achar que consegue me manipular também. Mãe, o que a senhora está planejando? Justiça. Desliguei e liguei para o Douglas. Douglas, é hora. Confirma os detalhes? Confirma. Domingo de manhã, voo das 9. Cancelamento de última hora, e quero que seja memorável. Pode deixar. Ah, e Douglas, convida a imprensa. Imprensa? Aquele programa da TV Globo que faz matéria sobre empresas aéreas.
Como é o nome mesmo? Fantástico? Esse mesmo. Diz que tem uma história interessante sobre influenciadores digitais que mentem sobre seu estilo de vida. Senhora Medeiros? Douglas confia em mim. Na quinta-feira, fingi que estava doente e pedi para o Roberto levar Camila no shopping. Enquanto eles estavam fora, fui até a casa deles. Tenho chave da casa do meu filho há 8 anos. Sempre usei apenas em emergências. Aquilo era uma emergência. Fui direto para o escritório da Camila. Uma mesa cheia de produtos de beleza, equipamentos de fotografia e um computador sempre ligado. Não mexo em computador dos outros, mas mexo em papéis. Encontrei o que procurava numa gaveta trancada que ela tinha esquecido aberta. Contratos publicitários, extratos bancários e uma agenda de papel onde ela anotava compromissos que não queria que aparecessem no celular. Fernando, 15 horas, Motel VIP Morumbi. Fernando, 18 horas, Jantar Figueira Rubaiyat. Fernando, 21 horas, apartamento. 8 meses de encontros, todos documentados na letra caprichada dela. Fotografei tudo com meu celular e saí de lá antes deles voltarem. Na sexta-feira, liguei para Helena Oliveira. Senhora Helena, meu nome é Alzira Medeiros. Não me conhece, mas preciso conversar com a senhora sobre algo muito importante. Sobre o quê? Sobre seu marido Fernando e uma mulher chamada Camila. Silêncio longo. A senhora pode vir até minha casa? Hoje? Posso? Helena Oliveira chegou às 3 da tarde. Uma mulher de 45 anos, elegante, com aquele ar de quem sempre soube que alguma coisa estava errada, mas nunca quis confirmar. Senhora Alzira, quando a senhora ligou... Helena, senta aqui comigo. Mostrei as fotos da agenda de Camila, os extratos bancários com as transferências do Fernando, as fotos do Instagram onde eles apareciam juntos. Helena não chorou. Ela estava além do choro. Há quanto tempo a senhora sabe? Ela perguntou. Descobri semana passada. E por que está me contando? Porque mulheres como nós não merecemos ser enganadas por pessoas como eles. O que a senhora quer que eu faça? Domingo, às 10 da manhã, vai ter uma situação no aeroporto de Guarulhos. Terminal 2. Camila e Fernando vão estar lá. Como assim? Eles planejaram uma viagem de fim de semana. Acham que ninguém sabe. E a senhora quer que eu apareça lá? Quero que você apareça lá com as evidências que eu vou te dar e com uma equipe de televisão. Os olhos de Helena brilharam. Televisão? O Fantástico vai fazer uma matéria sobre influenciadores que mentem sobre sua vida. Camila vai ser o caso principal. E meu marido? Seu marido vai descobrir que mulher de empresário não é igual a nora de aposentada. A gente sabe se defender. Domingo de manhã, tudo aconteceu exatamente como planejado. Camila e Roberto chegaram na minha casa às 8, para o jantar da família que nunca ia acontecer. Sogra! Camila estava radiante, achando que tinha tudo sob controle. Que bom a gente poder conversar com calma. É mesmo, filha. Vamos conversar com toda a calma do mundo. Roberto estava nervoso, mexendo nas chaves do carro. Mãe, a senhora tem certeza que quer fazer isso hoje? Tenho certeza de tudo, Roberto. Às 8h30, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Medeiros? Aqui é Patrícia, da produção do Fantástico. Estamos no aeroporto com a situação que o Sr. Douglas nos reportou. Que situação? Perguntei, alto o suficiente para Camila ouvir. Uma influenciadora digital sendo confrontada pela esposa do amante. Cenas muito fortes. A mulher está gritando que foi enganada há meses. Camila ficou branca. Sogra, quem está falando de influenciadora digital? Não sei, filha. Deve ser alguma confusão. Meu celular tocou de novo. Dessa vez era Douglas. Senhora Medeiros, temos um problema no aeroporto. Uma passageira nossa está sendo confrontada por causa de um relacionamento extraconjugal. A imprensa está cobrindo tudo. Que passageira? Camila Rodrigues Medeiros. Ela estava tentando embarcar para Cancún com um homem que não é o marido. Roberto me olhou com os olhos arregalados. Mãe, ele está falando da Camila? Parece que sim. Camila estava de pé agora, as mãos tremendo. Isso é mentira. Eu cancelei a viagem para Cancún. Cancelou?
Olhei para ela com expressão de surpresa. Mas Douglas, ela diz que cancelou a viagem. Não, senhora. Ela fez check-in online ontem à noite. 2 passagens para Cancún, primeira classe. Ela e Fernando Oliveira. Roberto se levantou devagar. Fernando Oliveira? Filho, você conhece esse nome? É um cliente da empresa onde eu trabalho. Que coincidência. Meu celular tocou pela 3ª vez. Era Helena. Alzira? Consegui. Confrontei os dois na frente das câmeras. Fernando confessou tudo. Disse que gastou mais de R$200 mil com ela nos últimos meses. R$200 mil? Repeti, olhando diretamente para Camila. E tem mais. Ela tentou negar, mas eu tinha as fotos da agenda dela. A repórter ficou em choque quando soube que ela é casada e estava mentindo para o marido há meses. Camila desabou na poltrona. Camila? Roberto estava com a voz estranha. Você estava no aeroporto com outro homem? Ela começou a chorar. Roberto, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você estava fugindo comigo no fim de semana? Não é isso. Então, o que é? Meu celular tocou novamente. Era a jornalista do Fantástico. Senhora Alzira? Patrícia, do Fantástico. Estamos aqui com uma situação envolvendo sua nora. A senhora poderia dar uma declaração? Passei o telefone para o Roberto. É para você. Ele atendeu com a mão trêmula. Alô? Senhor Roberto, sua esposa estava tentando embarcar para uma viagem romântica com Fernando Oliveira, que está casado há 20 anos. A esposa dele apareceu no aeroporto com evidências de que eles têm um relacionamento há 8 meses. Gostaria de comentar? Roberto olhou para Camila, depois para mim, depois para o telefone. Sem comentários, disse, e desligou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila, disse, me levantando. Acho que você tem algumas coisas para explicar. Ela estava chorando, o rímel escorrendo pelo rosto. Sogra, eu posso explicar tudo. Pode? Então explica. Eu e Fernando, a gente se conheceu num evento de trabalho. Há 8 meses, completei. Eu sei. Como a senhora sabe? Porque diferente de você, eu não subestimo a inteligência dos outros. Roberto ainda estava parado, segurando o telefone como se não soubesse o que fazer com ele. Roberto, disse, senta aqui do meu lado. Ele obedeceu automaticamente. Camila, você tem 2 opções. Conta a verdade toda agora, ou eu conto. Eu não sei por onde começar. Começa pelo dinheiro. Que dinheiro? Os R$150 mil que você pegou emprestado, os 200 mil que Fernando gastou com você, as 17 viagens que você fez nos últimos 2 anos com dinheiro que não era seu. Roberto me olhou. Mãe, como a senhora sabe de tudo isso? Porque quando alguém mexe com minha família, eu faço meu dever de casa. Peguei a pasta que estava em cima da mesa. A mesma pasta que mostrei para Camila no domingo. Roberto, sua mulher deve R$300 mil. Ela mantém um relacionamento extraconjugal há 8 meses. Mentiu sobre viagens de trabalho. E hoje de manhã tentou fugir para Cancún com o amante, usando passagens que eu ofereci como presente. Isso é mentira! Camila gritou. É? Peguei meu celular e liguei para o Douglas. Douglas, confirma para mim. Quem comprou as passagens para Cancún que Camila e Fernando tentaram usar hoje? A senhora Medeiros, cartão corporativo da VASP Airlines. E o hotel? Também a senhora. Suíte presidencial no Grand Fiesta Americana. $5.000 a diária. Desliguei o telefone. Camila, você tentou usar o meu dinheiro para fugir com seu amante. Roberto estava olhando para ela como se estivesse vendo uma estranha. Camila, isso é verdade? Ela não respondeu. Não precisava. A culpa estava estampada no rosto dela. Roberto, disse, você quer saber a parte mais interessante? Qual? Fernando Oliveira é casado há 20 anos, tem 2 filhos, e a empresa dele presta serviços para a VASP Airlines. Como assim? A empresa do seu rival amoroso é nossa fornecedora. O dinheiro que ele usou para bancar sua mulher veio indiretamente da nossa companhia. Roberto fechou os olhos. Meu Deus! Espera que tem mais. A esposa do Fernando apareceu no aeroporto hoje de manhã, na frente das câmeras da TV Globo. Mostrou evidências do caso. Fernando confessou tudo. Confessou o quê? Que gastou R$200 mil com Camila, que prometeu deixar a família por ela,
que ela o chantageava emocionalmente, dizendo que ia se matar se ele não bancasse o estilo de vida dela. Camila levantou da poltrona como uma fera. Eu nunca chantageei ninguém. Não? E os áudios de WhatsApp que Fernando mostrou para a esposa? Que áudios? Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação. Áudios como este aqui. Era a gravação de uma conversa que Fernando tinha tido com Helena na frente das câmeras. A voz de Camila era inconfundível. Fernando, se você não depositar o dinheiro hoje, eu conto tudo pro Roberto. Eu conto que você prometeu me levar para Paris. Eu falo que você disse que ia se separar. E depois eu me mato, Fernando. Eu me mato e deixo uma carta culpando você. Silêncio absoluto. Roberto olhou para Camila como se nunca a tivesse visto antes. Você chantageava ele? Roberto, eu posso explicar. Explica. Mas ela não conseguiu. Como explicar 8 meses de mentiras? Como justificar 300 mil reais em dívidas? Como defender uma vida inteira construída sobre enganação? Roberto, disse, você tem uma decisão a tomar. Que decisão? Se quer continuar casado com uma mulher que te considera um otário ou se quer recuperar sua dignidade? Ele olhou para Camila, depois para mim, depois para as evidências espalhadas na mesa. Camila, ele disse, a voz saindo mais firme do que havia saído em anos. Eu quero que você saia da minha casa. Roberto, não. Sai da minha casa. Agora. Mas as minhas coisas, eu mando depois. Vai embora. Camila olhou para mim, desesperada. Sogra, a senhora pode fazer alguma coisa. Eu fiz, Camila. Eu protegi minha família. Ela saiu da minha casa como tinha entrado na minha vida, fazendo escândalo. Quando a porta fechou, Roberto se jogou no sofá e começou a chorar de novo. Mãe, como eu fui tão cego. Filho, homem apaixonado não enxerga. É da natureza. E agora? Agora você recomeça, sem dívidas, sem mentiras, sem pessoas que te usam. Roberto me olhou. Mãe, como a senhora sabia de tudo? Roberto, quando você tem o dinheiro que eu tenho, tem acesso a informações que outras pessoas não têm. E a senhora planejou tudo isso? Sorri. Filho, sua mãe não chegou onde chegou deixando as coisas acontecerem por acaso. Isso foi vingança? Não, Roberto, isso foi justiça. E era verdade. Vingança teria sido mais simples, mais cruel. Justiça era dar para Camila exatamente o que ela merecia. Humilhação pública, perda de credibilidade e descoberta de que mexer com a família Medeiros tem consequências que ela nunca imaginou. 3 horas depois, o Fantástico estava no ar. A matéria sobre influenciadores digitais que mentem sobre sua vida teve 13 minutos de duração. Camila perdeu 40 mil seguidores naquela noite. Fernando perdeu a mulher, os filhos e 50% dos bens no divórcio. E eu ganhei meu filho de volta. 6 meses depois, Roberto ainda me pergunta se valeu a pena. Mãe, a senhora não acha que foi longe demais? Estamos na varanda da minha casa nova, uma cobertura na Vila Madalena que comprei depois que resolvi parar de fingir que era pobre. Roberto vem jantar todo domingo, sozinho agora. Perdeu 15 quilos, cortou o cabelo, voltou a sorrir. Roberto, você preferia continuar sendo enganado? Não, mas a exposição na televisão foi humilhante para ela. Humilhante. Palavra interessante. E quando ela me chamou de velha no avião, não foi humilhante para mim? Ele fica quieto. Roberto aprendeu muitas coisas nos últimos meses. Uma delas é que nem sempre existem respostas fáceis. É diferente, mãe. Por quê? Porque a senhora tinha poder para se defender. Ela não. Poder. Outra palavra interessante. Roberto, me responde uma coisa honestamente. Você acha que Camila era vítima? Não. Mas a forma como a senhora lidou com tudo foi cruel? Foi calculada. Calculada. Perfeita definição. Filho, deixa eu te contar uma coisa que aprendi em 66 anos de vida. Bondade sem poder é ineficaz. Poder sem consciência é perigoso. Mas poder com consciência? Isso é justiça. E a senhora tem certeza que agiu com consciência? A pergunta que não quer calar. Olho pela janela da cobertura. São Paulo se estende até o horizonte.
Milhões de pessoas vivendo suas vidas complicadas, tomando decisões moralmente ambíguas todos os dias. Roberto, você lembra daquele dia no aeroporto? Lembro. Lembra como você se sentiu quando percebeu que eu não era quem você pensava que eu era? Lembro. Foi desconcertante. E como se sentiu quando descobriu que Camila não era quem você pensava que ela era? Devastado. A diferença é que minha surpresa era uma revelação positiva. A dela era uma traição. Roberto mexe no vinho, um Chateauneuf du Pape que custou mais que o salário mensal dele, mas que agora bebo sem culpa. Aprendi que dinheiro escondido não protege ninguém, só cria ilusões. Mãe, às vezes eu fico pensando, se a senhora tivesse me contado a verdade sobre Camila de outra forma, você teria acreditado? Silêncio. Roberto, provavelmente não. E mesmo que tivesse acreditado, teria tido coragem de confrontar ela? Mais silêncio. Filho, tem certas lições que só se aprendem na própria pele. Eu podia ter te contado que Camila estava te traindo. Podia ter mostrado as evidências numa conversa privada. Podia ter tentado convencer você a terminar o casamento de forma civilizada. Por que não fez? Porque ela não teria aprendido nada. Teria continuado achando que poderia manipular as pessoas sem consequências, e você não teria aprendido a se defender. Roberto bebe o vinho em silêncio. Sei que ele está processando, tentando encontrar uma forma de entender o que aconteceu sem julgar completamente nem a mim, nem a situação. A exposição na televisão foi necessária? Aí está a pergunta que me persegue todas as noites. Não sei. Como assim, não sabe? Roberto, eu não sou Deus. Não sei se cada decisão que tomei foi a melhor possível. Só sei que foram as decisões que tomei. Mas a senhora não sente culpa? Culpa. A palavra que me mantém acordada às 3 da madrugada. Sinto. Por quê? Porque destruí a vida de uma pessoa. Ela destruiu a própria vida. Talvez. Ou talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre critiquei. Uma pessoa que usa poder para esmagar outras pessoas. Roberto me olha com surpresa. Mãe, a senhora nunca falou isso antes. Porque nem sempre é fácil admitir que talvez tenhamos ido longe demais. O vento balança as plantas da varanda. São Paulo no inverno tem essa melancolia que combina com reflexões sombrias. Roberto, posso te contar uma coisa? Claro. Eu gostava da Camila, no começo. Gostava? Gostava. Achava ela inteligente, ambiciosa, determinada. Qualidades que admiro. E quando deixou de gostar? Quando percebi que ela usava essas qualidades para machucar as pessoas que a amavam. Roberto inclina o corpo para a frente. Mãe, a senhora acha que ela me amava? A pergunta que ele queria fazer há meses. Acho que ela amava a ideia de você. Que ideia? Estabilidade. Respeitabilidade. Um marido que não questionava suas decisões e bancava suas fantasias. E amor de verdade? Amor de verdade exige honestidade. Camila nunca foi honesta com você. E eu? Fui honesto com ela? Sobre o quê? Sobre não saber como lidar com ela. Sobre ter medo de confrontar. Sobre ser covarde. Roberto descobriu algo nos últimos meses. Autoanálise dói mais que traição. Filho, covardia não é crime. Crueldade é. E quem foi cruel na história? Ela ou a senhora? Boa pergunta. A verdade é que não sei mais. Nos primeiros dias depois da exposição, eu estava satisfeita. Sentia que havia feito justiça, protegido minha família, mostrado que mexer comigo tinha preço. Mas conforme as semanas passaram e os detalhes da destruição da vida de Camila chegaram até mim, comecei a questionar meus métodos. Ela perdeu todos os contratos publicitários. O Instagram dela, que era sua fonte de renda, virou um deserto. Ninguém quer associar sua marca a uma mulher que foi exposta como golpista em rede nacional. Fernando também não se saiu bem. Helena conseguiu provar adultério e má gestão dos bens conjugais. Ele perdeu a casa, metade da empresa e os filhos se recusam a falar com ele. Mas o que me incomoda não é a justiça que foi feita. É o método usado para fazer essa justiça. Roberto, você lembra da nossa conversa sobre poder? Lembro. Eu disse que poder com consciência é justiça.
Mas às vezes me pergunto se minha consciência estava funcionando direito naquele momento. Por que diz isso? Porque estava com raiva. E pessoas com raiva não tomam decisões puramente racionais. A senhora estava com raiva? Estava furiosa. É a primeira vez que admito isso, mesmo para mim mesma. Não só pela humilhação no avião. Estava furiosa por ter sido subestimada durante anos, por ter fingido ser frágil quando era forte, por ter permitido que tratassem você como capacho. Mãe, Roberto, eu vi meu filho sendo destruído emocionalmente por uma mulher manipuladora e fiquei quieta por meses porque achava que não era minha responsabilidade. A senhora fez o que achou certo na época. Fiz o que era conveniente na época. Há diferença. Tem uma coisa sobre vingança que ninguém te conta. Ela nunca termina quando você acha que deveria terminar. 3 semanas atrás, Camila tentou entrar em contato comigo. Não foi pessoalmente. Foi através de uma carta que chegou pelo correio. Letra caprichada, papel perfumado, tudo muito Camila. Senhora Alzira, dizia a carta, sei que a senhora tem motivos para me odiar. Sei que mereci consequências pelos meus erros, mas não mereci ter minha vida inteira destruída. Destruída, como se a vida dela fosse um vaso de cristal que eu derrubei sem querer. Perdi meu trabalho, meus amigos, minha casa. Estou morando com minha irmã em Santos, trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Ganho R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês. Menos do que ela gastava por dia quando estava vivendo às custas do Fernando e das minhas costas. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Estou pedindo uma oportunidade de recomeçar sem ter meu passado me perseguindo para sempre. Recomeçar. Palavra bonita. A senhora conseguiu o que queria. Me transformou num exemplo. Mostrou para todo mundo que mexer com a família Medeiros tem consequências. Será que não é hora de parar? Parar. Como se fosse eu quem estava mantendo a perseguição. Mostrei a carta para o Roberto. O que você acha? Acho que ela tem um ponto. Qual? A exposição foi há 6 meses. O castigo já durou tempo suficiente. E você acha que eu deveria... O quê? Reabilitá-la publicamente? Não sei. Mas talvez parar de alimentar a história. Alimentar a história. Como se eu estivesse ativamente trabalhando para manter Camila na lama. A verdade é mais complexa. Eu não estou perseguindo Camila. Mas também não estou fazendo nada para ajudá-la. Quando empresários me perguntam sobre ela, porque o mundo corporativo é pequeno e todo mundo sabe da conexão, eu não minto. Conto exatamente o que ela fez. Não é perseguição, é transparência. Mas às 3 da madrugada, quando acordo pensando na carta dela, me pergunto se transparência pode ser uma forma sofisticada de crueldade. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoou? A pergunta sai antes que eu possa pensar melhor. Perdoou por quê? Por ter destruído seu casamento. Mãe, a senhora não destruiu meu casamento. Revelou que ele já estava destruído. Mas se eu não tivesse interferido, eu teria continuado sendo enganado, por anos talvez. E você prefere saber a verdade, mesmo que doa? Prefiro. Mesmo sabendo que a forma como descobriu foi... manipulada? Roberto fica quieto por um tempo. Está pensando na resposta, não apenas reagindo emocionalmente. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? A pergunta que me persegue há meses. Faria algumas coisas diferentes. Quais? Talvez não tivesse envolvido a televisão. Talvez tivesse dado uma chance para Camila confessar tudo antes de expor ela publicamente. E as outras coisas? As outras coisas eu faria exatamente igual. Por quê? Porque no final das contas, Roberto, a verdade precisava vir à tona. E pessoas como Camila não contam a verdade voluntariamente. Levanto da cadeira e vou até a mureta da varanda. São Paulo de noite é uma galáxia de luzes, cada janela acesa representando uma vida complicada, cheia de decisões difíceis e consequências imprevistas. Roberto, deixa eu te contar uma coisa que aprendi nessa história toda. O quê? Não existe vingança perfeita. Como assim? Toda vingança cobra um preço de quem executa também. A minha cobrou minha inocência moral. Mãe, antes dessa história, eu me achava uma pessoa fundamentalmente boa.
Agora sei que sou uma pessoa fundamentalmente pragmática. É diferente. E isso te incomoda? Às vezes. Por quê? Porque pessoas pragmáticas fazem coisas que pessoas boas não fariam. Roberto se levanta e vem ficar do meu lado na mureta. Mãe, posso te dizer uma coisa? Pode. Eu prefiro ter uma mãe pragmática que me protege do que uma mãe boa que me deixa ser destruído. A frase fica suspensa no ar entre nós. Roberto, você acha que eu sou uma pessoa má? Acho que é uma pessoa complexa. E isso é bom ou ruim? É real. Real. Talvez seja a melhor definição de todas. Olho para São Paulo, para essa cidade gigante cheia de Alziras e Camilas e Robertos, todos tentando navegar relacionamentos complicados com as ferramentas imperfeitas que têm. Roberto, quer saber qual é minha maior lição de tudo isso? Qual? Que todo mundo é capaz de crueldade quando empurrado longe demais. Até pessoas boas? Principalmente pessoas boas. Porque acreditamos que nossa causa justifica nossos métodos. E justifica? A pergunta de R$1 milhão. Não sei, filho. Ainda estou tentando descobrir. O vento da noite balança meu cabelo grisalho. Cabelo que deixei de tingir depois de assumir minha idade, meu dinheiro, meu poder. Roberto, você quer saber o que mais me assombra nessa história? O quê? Que eu gostei. Gostou de quê? De usar meu poder. De ver Camila descobrir que havia mexido com a pessoa errada. De mostrar que a velhinha aposentada era mais perigosa do que ela imaginava. Roberto me olha com uma expressão que não consigo decifrar. Isso te deixa com medo? Deveria? Não sei. A senhora que responde. Respiro fundo. O ar noturno de São Paulo está carregado de umidade e possibilidades. Roberto, deixa eu te dar um conselho que espero que você nunca precise usar. Qual? Se alguém um dia tentar humilhar você como Camila me humilhou, não deixe passar em branco. Mãe, não estou falando de vingança, estou falando de dignidade, de não aceitar ser tratado como menos do que você é. E se a resposta for desproporcional? Então você vai ter que viver com as consequências. Como eu estou vivendo? E vale a pena? Olho para meu filho, 42 anos, mais maduro, mais confiante, livre de uma mulher que estava destruindo ele aos poucos. Roberto, você é feliz agora? Sou mais feliz do que era há 6 meses. Então valeu a pena. Mesmo com toda a complexidade moral? Principalmente por causa da complexidade moral. Por quê? Porque complexidade moral significa que você está vivendo de verdade, não fugindo da realidade. Roberto sorri. A senhora sempre tem uma resposta para tudo. Não sempre, mas tenho experiência suficiente para saber que respostas simples raramente servem para situações complicadas. Voltamos para a mesa e terminamos o vinho em silêncio. Um silêncio confortável, de 2 pessoas que passaram por uma tempestade juntas e sobreviveram. Quando Roberto vai embora, fico sozinha na varanda da cobertura. Pego o celular e abro o Instagram de Camila. Ela ainda posta, mas os posts são diferentes agora. Fotos simples, reflexões sobre recomeços, mensagens sobre perdão e segundas chances. Tem 12 mil seguidores. Costumava ter 350 mil. Nos comentários, ainda tem gente lembrando do escândalo. Golpista, mentirosa, sem vergonha. 6 meses depois, a internet ainda não esqueceu. Fecho o aplicativo e guardo o celular. Camila quer uma segunda chance. Quer que eu pare de alimentar a história. O problema é que não sou eu quem está alimentando. É a própria natureza da exposição pública na era digital. Uma vez que você vira notícia para sempre. Será que eu sabia disso quando planejei a vingança? Será que calculei que a humilhação de Camila seria permanente? Honestamente? Acho que sim. E isso me faz que tipo de pessoa? Talvez não uma pessoa má, mas definitivamente não uma pessoa boa no sentido tradicional. Sou uma pessoa que, quando empurrada longe demais, empurra de volta com força desproporcional. E a parte mais perturbadora de tudo? Faria de novo. Não da mesma forma, talvez. Com mais cuidado, possivelmente. Mas se alguém tentasse humilhar minha família como Camila fez, eu responderia. Porque aprendi uma coisa fundamental nessa história. Respeito não se pede, se conquista.
e às vezes, infelizmente, se conquista através do medo. Roberto acha que sou uma pessoa complexa. Ele está sendo gentil. A verdade é que sou uma pessoa que descobriu ser capaz de crueldade calculada quando necessário. E vocês, que me ouviram contar essa história toda, vocês me julgam? Acham que exagerei? Acham que Camila mereceu? Ou acham que no fundo, bem no fundo, se estivessem no meu lugar, teriam feito a mesma coisa? É uma pergunta que não posso responder por vocês, mas posso deixar um aviso. Cuidado com quem vocês subestimam. Aquela velhinha quieta no canto da família pode ter mais poder do que vocês imaginam. E poder nas mãos de alguém que foi humilhado é uma combinação perigosa. Muito perigosa.